Agora que você já assistiu ao vídeo da leitura deste capítulo, vamos dar início à nossa reflexão. Mas se você ainda não assistiu, eu recomendo que faça isso primeiro e depois volte aqui. O link para a leitura está na descrição deste vídeo. Dessa forma, você terá uma compreensão muito mais completa do texto e aproveitará melhor tudo o que vamos refletir a seguir. Agora, vamos ouvir a reflexão do capítulo 11 de Provérbios. O capítulo 11 de Provérbios dá continuidade à coleção de provérbios de Salomão, destacando o contraste entre a vida do justo e a do ímpio. Ao longo deste capítulo, aprendemos que Deus não observa apenas os grandes acontecimentos da nossa vida, mas também a forma como agimos nas pequenas decisões do cotidiano. Honestidade, humildade, generosidade e integridade são marcas daqueles que caminham segundo a sabedoria do Senhor. O capítulo começa com uma afirmação muito forte. Salomão declara que o Senhor detesta balanças desonestas, mas tem prazer nos pesos exatos. Naquela época, alguns comerciantes alteravam os pesos das balanças para obter lucro de forma injusta. No entanto, esse ensinamento vai muito além do comércio. Deus ama a justiça em todas as áreas da nossa vida e deseja que sejamos íntegros, mesmo quando ninguém está nos observando. Existe aqui uma revelação que muitas vezes passa despercebida. Essas balanças representam muito mais do que transações financeiras. Elas simbolizam o padrão perfeito de justiça de Deus. Enquanto o ser humano costuma usar dois pesos e duas medidas, julgando os outros com rigor e a si mesmo com indulgência, Deus permanece absolutamente justo e imparcial. Esse mesmo princípio aparece mais tarde nas palavras de Jesus, quando ele ensina que seremos medidos com a mesma medida que usamos para medir os outros. Logo depois, Salomão afirma que, quando chega o orgulho, chega também a desgraça, mas a sabedoria acompanha os humildes. O orgulho foi o primeiro pecado da história espiritual, quando Satanás se rebelou contra Deus. Também esteve presente na queda do homem no Jardim do Éden. Sempre que alguém coloca sua própria vontade acima da vontade do Senhor, revive esse mesmo princípio. Em contrapartida, a humildade abre espaço para que Deus conduza a vida e realize sua obra em nosso coração. Outro tema muito presente neste capítulo é a integridade. Salomão ensina que ela guia os justos, enquanto a falsidade leva os infiéis à destruição. Isso nos mostra que a integridade não apenas agrada a Deus, mas também protege quem escolhe viver na verdade. Quem vive sustentando mentiras precisa constantemente escondê-las. Já quem anda em sinceridade experimenta a liberdade que somente a verdade pode oferecer. Mais adiante encontramos um dos versículos mais conhecidos deste capítulo. Salomão declara que quem é generoso prosperará e que aquele que leva alívio aos outros também receberá alívio. Existe aqui uma profunda revelação sobre o reino de Deus. O mundo ensina que a segurança está em acumular cada vez mais. Deus ensina exatamente o contrário. No seu reino existe bênção em repartir. E essa generosidade não se limita aos bens materiais. Ela também envolve nosso tempo, nosso amor, nosso perdão, nosso conhecimento e nosso serviço ao próximo. Esse princípio nos leva diretamente a Cristo. Jesus foi a maior expressão da generosidade de Deus. Ele não apenas ofereceu algo do que possuía, entregou-se completamente por amor a nós. Quem verdadeiramente segue a Cristo aprende que a maior riqueza não está em receber, mas em servir. Em outro momento, Salomão faz uma declaração extremamente profunda. Ele afirma que quem ganha vidas é sábio. No contexto imediato, isso significa influenciar pessoas a seguirem o caminho da justiça. Mas quando lemos esse texto à luz do Novo Testamento, seu significado se torna ainda mais amplo. Jesus chamou seus discípulos para serem pescadores de homens. Não existe demonstração maior de sabedoria do que conduzir pessoas ao conhecimento de Deus e da salvação em Cristo. Também encontramos neste capítulo um contraste marcante entre aparência e caráter. Salomão compara uma mulher bonita, mas sem discrição, a um anel de ouro colocado no focinho de um porco. A imagem é forte exatamente para mostrar que a beleza exterior jamais consegue substituir a beleza do caráter. Deus sempre valorizou muito mais o coração do que a aparência, como vemos na escolha de Davi e também nos ensinamentos dos apóstolos Pedro e Paulo às igrejas. O capítulo termina reafirmando um princípio eterno. O justo jamais ficará sem recompensa diante de Deus, enquanto o ímpio colherá as consequências dos seus próprios caminhos. Isso não significa que aqueles que servem ao Senhor estarão livres das dificuldades desta vida.
significa que Deus continua governando todas as coisas e fará perfeita justiça no tempo determinado por Ele. Provérbios capítulo 11 nos ensina que a verdadeira sabedoria se manifesta em uma vida íntegra, humilde, generosa e comprometida com a verdade. O caráter moldado por Deus possui muito mais valor do que qualquer conquista exterior que possamos alcançar. Agora reserve alguns instantes para refletir. Você tem sido a mesma pessoa quando está sozinho e quando está diante das outras pessoas? Existe alguma área da sua vida em que o orgulho ainda impede Deus de agir plenamente? Sua generosidade tem refletido o coração de Cristo? Ou você ainda vive com medo de repartir aquilo que Deus lhe confiou? Você tem usado sua influência para aproximar pessoas de Deus ou apenas para buscar benefícios para si mesmo? Se Deus colocasse hoje uma balança sobre a sua vida, ela revelaria um coração íntegro diante dele. Que esta palavra permaneça em seu coração ao longo do seu dia. Obrigado por acompanhar esta reflexão. Nos vemos no próximo capítulo. Que Deus abençoe e fique com Deus.